Fala pessoal, a paz, tudo bem? Deus abençoe a todos. Vamos iniciar nossa live hoje rapidinho, uma live curta, permitindo Deus, meditando um pouquinho nas verdades eternas, falar rapidinho aí sobre o retorno dos nossos cultos. Por favor, nos ajude aí compartilhando a live. Tá chegando gente aí? Aninha, paz do Senhor, tudo bem? Deus abençoe. Você quer usar o celular aqui pra... Já ligou? Já liguei, mas... Karina, tudo bem, Karina? Deus abençoe. Paz do Senhor a todos. Vamos aguardar só um minutinho. Fabiane, Deus abençoe. Paz do Senhor. Vamos aguardar um pouquinho aí. Rizomar, tudo bem, companheiro? Graças a Deus. Vamos aguardar o pessoal e a gente já começa hoje. Vou ser rápido, direto, objetivo. Sônia, tudo bem, Sônia? Deus abençoe. Tá entrando, devagarzinho, o pessoal tá chegando aí. Nós começamos a nossa live hoje. Terminamos cedo também, para não ficar cansativo para ninguém. Letícia, Deus abençoe. Estava agora assistindo um pouquinho de TV e me inteirando dos acontecimentos nos Estados Unidos. 7º dia de protestos em razão da morte do George Floyd, aquele negro americano que foi covardemente assassinado por 4 policiais brancos. Eu estou impressionado que só um deles está preso, né? Tinha um que estava com o joelho diretamente no pescoço do George Floyd, mas havia outros 3 ali que estavam dando cobertura, apoio moral e até mesmo imobilizando, auxiliando na imobilização daquele homem. E que covardia, que covardia. Que homens covardes matarem uma pessoa asfixiada, se eu não me engano, por 11 minutos eles imobilizaram aquele homem e ele ficou acho que 5 ou 6 minutos já desacordado, já debaixo dos joelhos daquele policial assassino. Eu sou um defensor das forças policiais, eu entendo que as forças policiais trabalham sob muita tensão, são homens abnegados, homens que querem o bem da sociedade, homens que arriscam a sua vida para que nós tenhamos a nossa vida e o nosso patrimônio preservado. Então eu sou muito solidário às forças policiais. Samuel, Deus abençoe. Samuel Alves. Às vezes pelo nickname aqui no Insta eu não consigo identificar bem. Meu Vanice, Pastor Alexandre, muita gente boa. E o fato, Fabiano, Deus abençoe. E o fato é que eu não lanço todos os policiais na vala comum, mas esses 4 policiais são assassinos. O nome é esse. São assassinos, homens imorais. Pastor Ronaldo, Deus abençoe. Que ceifaram uma vida de forma absolutamente estúpida. Estúpida. E a gente fica preocupado com isso, né? Na verdade, nós já tivemos na década de 60 a morte de um pastor batista chamado Martin Luther King, que lutava pelos direitos civis, porque a segregação racial, o preconceito racial, era legal, era instituído no ordenamento jurídico americano. Então, muitos irmãos talvez não saibam, mas na década de 60, as leis americanas preconizavam que brancos, ou melhor, que negros não poderiam frequentar ambientes dos brancos. E, inclusive, no transporte público, bares, escolas, havia escolas para negros. Segunda Guerra Mundial, os negros lutaram e havia batalhões para negros. Eles não podiam lutar ao lado dos seus irmãos, eles iam lá para dar a sua vida pelos Estados Unidos, pela liberdade na Segunda Guerra Mundial, mas eles ficavam em batalhões diferentes. Inclusive, há uma nota triste na história, que uma vez um batalhão branco estava em aperto e os negros não socorreram para que eles viessem a morrer. Há um registro histórico nesse sentido. Você veja como a tensão racial já é antiga nos Estados Unidos. E aí teve um episódio uma vez que fez com que o pastor Martin Luther King ele
ele se destacasse no cenário americano, uma negra americana entrou dentro de um ônibus para pegar o transporte público, como qualquer pessoa faria. E ela foi espancada, jogada para fora, porque havia alguns brancos ali. Veja o nível de ignorância, o nível de maldade, o nível de impiedade. E o pastor Martin Luther King fez aquele discurso fantástico lá em Washington, dizendo: eu tenho um sonho em que os homens são iguais, em que eles convivem em liberdade. Esse discurso dele ficou extremamente famoso. E também depois ele foi assassinado na década de 60. E gerou uma grande convulsão social nos Estados Unidos, muito quebra-quebra. E aqui eu quero fazer um contraponto também, né? Eu acho que as manifestações pacíficas são lícitas. Mas o que eu vi agora na televisão, saques, ali não é manifestante, ali é bandido, ali tem que ser preso. Ali a polícia americana precisa usar da força sim. Me desculpe aí quem discorda, viu? Se eu fosse um comerciante, se eu coloco no lugar de um comerciante, você é um trabalhador do bem. Você já está 60 dias fechado, sem poder trabalhar. Está lá com seu estoque preservado para quando você puder voltar a trabalhar, você ter como recuperar as suas perdas. Aí há manifestantes pacíficos. Vêm acelerados aí, esses animais violentos, e arrebentam o teu comércio. Eu estava assistindo agora, eles estavam destruindo as grades, né, dos comércios, invadindo, saqueando, levando tudo com uma violência absurda. Então isso não é manifestação, isso não é um direito democrático. Ninguém tem o meu direito, termina quando começa o direito do meu próximo. Eu posso me manifestar pacificamente, mas eu não posso usar de violência para manifestação. E eu fico muito triste, né? Aqui no Brasil também teve protestos aí que acabaram redundando em violência e não é isso que nós queremos. Nós queremos que os brasileiros possam se manifestar pacificamente, que os americanos também. É lícito, tem que ir para as ruas mesmo. Sou favorável, tem que se manifestar. Tem que ir para a rua para deixar bem claro, é o mote dessa campanha, né? Black Lives Matter. Vidas negras importam. E eu tenho que ir para as ruas mesmo. E eu tenho muito asco de racista. Para mim, o racista, ele não é nem um ser humano. Por que ele não é um ser humano? Porque ele nega a própria espécie. Porque aquele que ele despreza é da mesma espécie que ele. Nós todos somos homens. Nós todos somos homo sapiens. Nós todos somos nascidos e criados à imagem do nosso Deus. A Bíblia diz que Deus criou o homem, macho e fêmea os criou. A diferenciação que Deus fez foi biológica e sexual para fins de reprodução. Fora isso, Deus não fez diferença nenhuma. A Bíblia não diz que negro e branco ele criou, índio e europeu ele criou. Não, a Bíblia diz que ele criou macho e fêmea, homem. Ele criou homem. Então o racista, ele renega a própria raça. O racista não é digno de ser chamado ser humano. Porque ele renega a própria raça, ele renega o seu próprio ser, ele renega o seu próprio Deus, que fez todos os homens iguais. Paulo escreveu em Romanos 2:11, que para Deus não há acepção de pessoas. Então o racista é uma pessoa abjeta. O racista é uma pessoa baixa, vil, que renega a sua própria origem, que renega a sua própria espécie, por uma questão de melanina. Uns têm mais melanina na pele, outros têm menos. Essa é a diferença entre as raças. Diferença nenhuma. Então, amados, fica o meu rápido desabafo aí sobre essas questões, tá bom? Muito triste saber que o mundo anda dessa maneira. Ontem eu fiz uma mensagem e eu fiquei muito tocado pela palavra que Deus me deu no culto de domingo. Eu falava sobre o povo de Israel, que lá em se eu não me engano, Mateus 27, Pôncio Pilatos lavou as mãos dizendo: olha, fique registrado que eu sou inocente do sangue deste homem. Aí quando ele disse que era inocente do sangue de Jesus, a multidão bradou: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Versos 24 e 25 de Mateus 27. Vendo Pilatos que nada conseguia, mas antes que um tumulto fora criado, tomando água, lavou suas mãos diante da multidão, dizendo: eu sou inocente do sangue desta pessoa justa. Vede vós. E respondendo todo o povo disse: o seu sangue seja sobre nós e sobre os nossos filhos. Na outra versão, na versão João Ferreira de Almeida, diz: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então, o povo de Israel pagou um preço muito alto. E o ser humano vem se tornando cada vez mais ímpio, cada vez mais injusto, cada vez mais violento, cada vez mais ele vem se perdendo.
E eu fico muito triste, porque o ser humano está dizendo constantemente: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Quando uma pessoa despreza o ser humano igual a ele, é um racista, vil e baixo, ele, na verdade, ele está dizendo que o sangue de Jesus cai sobre mim, porque Jesus morreu por todos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê, todo aquele, não há diferença racial, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essas pessoas estão pisando o sangue de Cristo. E eu vejo crentes pisando o sangue de Cristo, pessoas sem compromisso com a igreja de Cristo. Eu vejo toda sorte de pecados proliferando dentro da igreja, a disputa, a maledicência, o ódio, a frieza espiritual. Eu vejo tudo acontecendo e eu me entristeço bastante, amados, porque nós percebemos que o mundo caminha para o seu fim. Jesus disse, né? Eu preguei sobre ontem em Mateus 24, princípio de dores. Infelizmente, o mundo caminha para o seu fim. E eu, a cada dia que passo, estou mais estupefato. Mas eu sinto que eu não sou daqui mesmo. Ronaldo, tudo bem, meu amigo? Deus abençoe. Ronaldo Pipas, nosso vereador. Que alegria poder ter você conosco, Ronaldo. E eu falava aqui, Ronaldo, dessas questões de racismo que nós temos visto, né? E como isso me entristece, Eu cada dia que passo, eu entendo que Hebreus capítulo 11, verso 13, se aplica muito a mim. A Bíblia diz, mas todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Cada dia que passa, eu tenho certeza absoluta que eu não pertenço a esse planeta, que eu não pertenço a esse mundo, que esse mundo não me representa. As pessoas desse mundo, é por isso que Jesus diz em 1 João capítulo 1, do verso 15 ao 17, por meio de João, né? O Espírito Santo inspirou o apóstolo João, que na sua epístola universal, 1, capítulo 2, verso 15 ao 17, ele falou, olha, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é de Deus, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu não entendo como um cristão pode amar esse mundo. Eu não entendo como um cristão pode não ter desejo de que Jesus volte hoje. Eu não entendo como um cristão pode ter planos aqui nesse planeta que sejam superiores ao objetivo maior de estarmos na presença do Senhor Jesus. Marlene, Deus abençoe, Graciete, Joyce, Andrei, Ives Júnior, muita gente boa chegando aqui. Desculpa se eu não puder cumprimentar todos. Vanildo, nosso capitão Ricardo, Deus abençoe, Adelmir. Vai passando às vezes rápido, eu não consigo acompanhar. E eu fico pensando como é que pode um crente não pensar na eternidade, viver uma vida pensando nesse mundo. Meu irmão, não dá. As coisas estão realmente terríveis. A gente olha para o Brasil, confusão política, extremismo para todo lado. Por isso a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Mas Deus tem misericórdia da nossa alma. Eu quero dar aqui uns breves recadinhos, Oséias, Deus abençoe, uns breves recados aí sobre os nossos cultos, que vão retornar amanhã. A partir de amanhã, retornaremos os nossos cultos presenciais. A capacidade do nosso templo é para 30% da nossa capacidade, seriam um pouco mais de 60 pessoas, tá bom? Quem ganhou o bigodão foi o Wellington. O Wellington ganhou. O Wellington ganhou. O Dedé teve mais curtida, mas como ele não... ele era concurso, estava fora, ganhou o Wellington. Então, amados, amanhã, a partir de amanhã, retornamos com os nossos cultos online. Até por uma questão de cautela, o nosso templo suportaria 60 pessoas no culto online, mas nós abrimos 30 pessoas, tá bom? Vamos fazer com um número bem reduzido para mantermos um distanciamento social bem amplo. Então, com aquele tempo todo que nós temos, que é bem grande, nós faremos cultos com 30 pessoas mais os oficiais da igreja. Então, vamos ter uma folga muito grande, tá bom? Na assistência, na nave da igreja, que nós temos ali 200 cadeiras, apenas 30 pessoas vão ficar ali. Então, para você participar do culto, você entra... Tem que entrar onde? O quê? Para quem quer... Não, tá os nossos membros estão no WhatsApp.
Por enquanto, nós abrimos para os nossos membros, tá bom, amados? Então, por enquanto, nos grupos de WhatsApp tem uma fichinha para você preencher. Todos para ir, nós vamos fazer um controle de entrada. E para você participar do culto amanhã, você tem que entrar nos nossos grupos de WhatsApp aí, ou me chamar, ou chamar a pastora Silcia. Nós mandamos um formulário para você. E esses formulários vão deixar de ser gerados quando atingirmos o número de 30, é automático. Chegou no número 30, já não vai mais abrir para outras pessoas irem. Então, temos dado prioridade aos nossos membros, mas entendemos também que muitos dos nossos membros não vão aos cultos presenciais, porque pertencem ao grupo de risco, porque tem mais de 60 anos, porque tem uma comorbidade. Então, a partir de amanhã, depois do almoço, eu vou abrir para os visitantes também, tá bom? Eu vou abrir para os visitantes. Então, a partir de amanhã, segundo lugar foi o Gersino, viu, Juninho? Então, a partir de amanhã, depois do almoço, terceiro, pastor Moretti. A partir de amanhã, nós vamos disponibilizar, depois do almoço, para aqueles que não são membros da nossa igreja também. Obviamente, se sobrar vagas, tá bom? Então, se sobrar vagas, vamos abrir para aqueles irmãos que não são membros da nossa igreja, mas quiserem cultuar conosco, terão que necessariamente se inscrever para que nós possamos cumprir todas as regras. Eu já faço um pedido aos irmãos. Ao chegar no culto amanhã, não abrace ninguém, não beije ninguém, não cumprimente ninguém, não é permitido, né? A partir de amanhã, nós vamos colocar na página da igreja, né, pastora Silcia? Assembleia de Deus Antioquia, nós vamos colocar na página da igreja, se as 30 vagas não forem preenchidas, amanhã, logo depois do almoço, creio que por volta de 1h da tarde, nós vamos liberar para aqueles que não são membros da nossa igreja e quiserem cultuar conosco. Para nós vai ser uma alegria, tá bom? Aí nós vamos deixar depois do almoço lá na nossa página, o formulário, e aí não sabemos qual será o número que vai restar, mas aí o restante dos 30 lugares que não forem eventualmente preenchidos pelos nossos membros. Por isso eu digo aos irmãos, se você não quer ir, não é pecado não, viu, irmão? Pastor, é pandemia, eu não quero me arriscar, eu quero ficar na minha casa. Continuaremos transmitindo os cultos online para que você possa ficar na sua casa. Pai do Senhor, irmã Marlene, Deus abençoe. E, então, se você não quiser ir ao templo, nós entendemos perfeitamente, não é falta de fé, é cautela, entendo isso. Então, os irmãos que quiserem continuar nas suas casas, podem continuar assistindo os cultos online, se você é do grupo de risco principalmente, e aí nós vamos ver até se vamos preencher o número de 30 com os nossos membros, se não preenchermos, abrimos, tá bom? Então não é feio, pastor, eu sou menos crente se eu ficar em casa assistindo culto online, de forma alguma, você é prudente, você tem aí, fez as suas contas, né, e Deus certamente compreende, né, a nossa cautela e sabe que nós o amamos, e não é porque nós estamos cultuando em casa que nós não amamos ao Senhor. Não é porque nós estamos participando de um culto online que Deus não é importante para nós. Muito pelo contrário. A próxima Santa Ceia do Senhor vai ser domingo agora, tá bom? Domingo agora nós vamos ver, vou liberar, que eu libero um dia antes, tá bom? Então, um dia antes do culto eu libero, para não haver confusão. Então, nós liberamos hoje, começamos a fazer, né? Elaine, a Elaine chegou agora, tá aguardando o estudo do temperamento, tô aprendendo muito. Que legal, nós terminamos, não terminamos? Nós terminamos, é que ficou da gente depois fazer aquele combinado dos casamentos, é verdade. É verdade, ficou... Vamos deixar para o sábado, Elaine? Vamos deixar para o sábado esse aí, pode ser, pastora? Vamos deixar para o sábado, então, ou para sexta, tá bom? Que aí a gente tem um pouco mais de tempo, e os irmãos, a gente pode estender um pouquinho a live, porque ficou combinado a gente fazer aquela combinação de casamentos, né? De vários temperamentos aí, pra gente fazer aquela combinação. Então, amados... Fica salvo no Face, né? Os nossos... No YouTube, acho que nós salvamos também. Quem quiser assistir novamente, foi muito legal mesmo a live aí sobre os temperamentos. Aprendemos bastante. O que eu tava falando? Sim, então um dia antes a gente solta, tá bom? Então o culto é amanhã, soltamos hoje a lista. Aí quando for na quarta-feira a gente solta de quinta. Quando for no sábado a gente solta a lista para o domingo, para os irmãos se inscreverem no domingo, tá bom? Tô esquecendo alguma coisa, pastora Silcia? Quero agradecer aos irmãos. Máscara, sim, uso de máscara. No formulário tem todas as instruções. Você não pode cumprimentar, não pode pôr a mão, não pode encostar. É distância pelo menos de 2 metros um do outro, tá bom? É 1,5 metro, mas vamos colocar 2 aí. Estão chegando na igreja, cumprimente de longe. E terminando o culto também, vai embora. Não fique nas dependências da igreja, tá bom? É triste eu pedir isso pra você. É triste, ainda mais eu. Todo culto eu vou pra porta pra abraçar os irmãos. Não vou fazer isso, não posso fazer isso. Nossos cultos,
todo culto de domingo, principalmente, eu e a pastora Silvia, nós vamos para a porta e damos um abraço e um beijo em cada irmão e irmã na saída. Esse é o nosso prazer, essa é a nossa alegria. Mas por uma questão de cautela, nós não procederemos mais assim. Então peço a você que compreenda. Terminando o culto, saia imediatamente do templo, não fique aglomerado ali para que a gente evite problemas, tá bom? Sei que você está carente, eu também tô. Minha vontade é beijar e abraçar, eu tô desforrando tudo na Silvia e nos meus filhos, tá? Eu beijo bastante, abraço meus filhos aqui em casa, minha esposa, porque eu não posso fazer com você aí, tá bom? Mas Deus abençoe e cumpra as regras. Não cumprimente, não abrace. Se for espirrar, espirre entre os braços, tá bom? Vai ter álcool gel para você usar quando você chegar na entrada da igreja. Alessandro, Deus abençoe, Pai do Senhor. Vai ter toda a estrutura ali, os assentos estarão marcados, você só vai poder sentar nos assentos que estão marcados, para que mantenhamos um espaço de 2 cadeiras entre uma pessoa e outra. As fileiras vão ser intercaladas, então vai estar tudo organizadinho para que nós possamos cumprir as exigências sanitárias e nós não venhamos com a nossa adoração prejudicar ninguém. Estou esquecendo alguma coisa, pastora Silvia? Quero agradecer aos irmãos que têm contribuído com dízimos e ofertas. Primeiramente, eu agradeço aos membros da Assembleia de Deus Antioquia, que são muito fiéis, têm contribuído com dízimos e ofertas, né? Culto de domingo às 18 horas, terça e quinta às 19h30. Domingo, culto, 18 horas. Na terça e quinta, 19h30. E as nossas lives, os dias que não tem culto. Eu estou fazendo live segunda, quarta, sexta e sábado, as nossas lives às 9 horas da noite. Estou esquecendo alguma coisa? Sim, agradecimento. Obrigado, amados. Deus abençoe. Quero agradecer aos irmãos de todo o coração que têm nos ajudado na manutenção do templo. Nos nossos vídeos nós temos sempre aí a nossa conta com o nosso CNPJ, a nossa conta no Banco Bradesco, e os irmãos têm sido muito fiéis. Obrigado. Os irmãos têm irmãos que têm doado valores específicos para assistência social. Nós não temos desviado para as contas da igreja, tá? Quando você doa para assistência social, nós revertemos o dinheiro para assistência social. Então, esses dias mesmo eu estava vindo aqui para casa, pediram 2 cestas básicas aqui na região e eu não tinha como falar com o irmão Milton, e Deus é tão fiel que um pastor nosso aí, pastor Ricardo, nosso capitão, fez uma doação de um valor e nós conseguimos comprar 2 cestas básicas e trouxemos aqui. Então, aquilo que é doado para assistência social, nós não misturamos com o dinheiro do caixa da igreja. Eu trouxe até alguns cobertores, estamos distribuindo cobertores e cestas básicas para aqueles que precisam, e glória a Deus, não tem faltado nada. Glória a Deus. Todas as pessoas que nos procuram, nós temos como ajudar. Estou muito feliz e muito agradecido a Deus pelo carinho dos irmãos, porque todos que têm nos procurado, nós temos conseguido ajudar com folga. E eu glorifico a Deus pela sua vida. Então, muito obrigado aos membros da Assembleia de Deus Antioquia e aos que não são, os nossos irmãos e amigos que carinhosamente, por amor, por desprendimento, sem nenhuma obrigação, como os membros da igreja também não têm nenhuma obrigação, têm contribuído para o reino de Deus. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. E eu estou muito feliz e muito grato. Podem acusar o brasileiro de tudo, mas o brasileiro é solidário. O povo brasileiro é um povo amoroso, solidário, que se compadece. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Mas eu não quero cansar vocês. Uma rápida palavra hoje, vamos lá? Evangelho segundo escreveu Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1. Um texto muito conhecido da igreja, verso 37. Eu vou ler aqui na versão King James hoje, é um pouquinho diferente da João Ferreira de Almeida. Eu peço que você compartilhe a live aí, se você puder. Compartilhe com seus contatos, manda no WhatsApp, manda no Face, para nós atingirmos o maior número de pessoas com a palavra de Deus. Lucas 1,37 nos diz assim: porque com Deus nada será impossível. Uau, gostei dessa versão, hein? Porque com Deus nada será impossível. Nós conhecemos a versão João Ferreira de Almeida, né? Porque para Deus nada é impossível. E aqui na versão King James, um pouquinho diferente, eu gostei muito dessa versão, Lucas 1,37, porque com Deus nada será impossível. Eu acho que vale glória a Deus e aleluia, com uma promessa dessa. Mas eu quero falar hoje sobre milagre. Eu quero falar sobre milagre porque nós nunca precisamos tanto de milagre na história da igreja. Nós nunca tivemos tanta necessidade de receber milagres na história da igreja. Se a gente for pensar e analisar, nós carecemos de milagres demais. E o que é um milagre, amado? Milagre é uma definição humana, não espiritual, mas muito válida no milagre. Milagre é algo que acontece quando não deveria acontecer. Milagre é algo que se opera quando não deveria operar.
Milagre é algo que acontece contra a probabilidade, contra a lógica, contra as leis da física, contra as leis da química, contra as leis da natureza. Então, milagre é um acontecimento que é naturalmente impossível e ele é também inexplicável. Vamos tentar entender? Então, milagre é algo naturalmente impossível. Pelos padrões humanos, pelo conhecimento humano, pela ciência humana, pela possibilidade humana, aquele acontecimento... Ô daí, meu amigo, como é que você tá, meu companheiro? Deus abençoe, viu? Manda um beijão pros nossos irmãos aí da Igreja Universal, todos os nossos pastores, pastor Francisco, pastor Miguel, tudo gente boa aí da Universal. Muito obrigado. E falamos de milagre aqui. O milagre é algo que desafia as leis da natureza, é um acontecimento que ocorre contra as leis da natureza, é algo que não deveria acontecer e é inexplicável. Você não consegue explicar o milagre. Milagre é algo que foge a toda lógica. Sensei Marcos, Denis, Sensei Marcos Monteiro, Denis, pastor Denis, Deus abençoe. Muita gente boa aí, muito companheiro bom participando dessa live. Então, o milagre, eu quero trabalhar com você um pouquinho a questão do milagre. O milagre é quando o impossível se realiza. E aqui a palavra de Deus diz, porque com Deus nada será impossível. Ou seja, com Deus os milagres sempre vão acontecer. Com Deus, o impossível sempre se realizará. Com Deus, o inexplicável vai encontrar lugar de acontecer. Com Deus, as coisas sem explicação vão acontecer muito comumente. Sem Deus, nós superaremos as leis da natureza, nós superaremos as leis cósmicas, nós superaremos todas as barreiras para que possamos experimentar o milagre. Agora, vamos entender um pouquinho o milagre? Como é que o milagre funciona? Primeira coisa, amados, Deus não faz milagre para aparecer. Algumas pessoas que acham que Deus é um David Copperfield, que Deus é um mágico que compra vários truques e ele fica fazendo truques de mágica para influenciar pessoas, para deixar as pessoas embasbacadas. Primeira coisa que você precisa entender sobre o milagre: Deus não opera milagres sem que haja necessidade. Deus não faz milagres para exibicionismo. Eu pergunto, qual foi o primeiro milagre de Jesus? O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Depois, um dos grandes milagres dele, que ele fez 2 vezes, ele multiplicou pães e peixes. Mas você lembra que ele foi desafiado a multiplicar pães e peixes, a multiplicar pães por Satanás? A transformar pedras em pães? Quando ele foi tentado no deserto, Satanás disse para ele, se tu és realmente, verdadeiramente o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. O que Jesus disse? Eu não sou David Copperfield, meu filho. Eu não sou Mr. M. Eu não estou aqui para fazer showzinho para você. Eu não estou aqui para impressionar ninguém. Eu não estou aqui para isso. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então entenda uma coisa. Deus não faz milagres por exibicionismo. Deus não faz milagres para acalentar o ego de ninguém. Deus não faz milagres para que você se promova por meio do milagre. Deus não faz milagre para que você se torne importante. Deus não faz milagre para que você seja o grande homem de Deus, a grande mulher de Deus, o suprassumo da santidade. Esses dias eu disse aí que uma pessoa chegou perto de uma suposta profeta aí, né? Aí quando foi dar um abraço dela, falou, não me toque, eu tô cheio de Deus. Ô louco, a pessoa quando tá cheia de Deus é que ela tem que ser tocada. Quando Jesus passava, a mulher do fluxo de sangue só tocou nele e foi curada. Quando Pedro passava, as pessoas nem tocavam nele. Mas a sombra dele fazia com que as pessoas fossem curadas. Paulo pegava os aventais contendo o suor do corpo dele, mandava e os enfermos eram curados e os espíritos malignos iam embora. Então, quem está cheio de Deus tem que ser tocado mesmo. Quem está cheio de Deus tem que transmitir aquilo que Deus entregou. Então entenda que Deus não faz milagre por exibicionismo. Deus não faz milagre para promover você. Deus não faz milagre para que você seja importante. É por isso que a Bíblia diz que nascido de mulher não houve um homem igual a João Batista. Porque quando ele viu Jesus, ele falou, convém que ele cresça e que eu diminua. É um dos louvores que eu mais gosto de cantar. Mas de ti
mais de ti, menos de mim, e menos de mim, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Vontade de cantar de novo, né? Que ele cresça e eu diminua. Então entenda, o milagre não é para você se promover. Deus não vai fazer milagre para você dizer que você é o pastorzão. Deus não vai fazer milagre para você dizer que você é a pastorzona, que você é o grande homem de Deus, a grande mulher de Deus. A Bíblia diz bem assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. A ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor, a ele a adoração. Segunda coisa importante para você saber sobre o milagre. Então, se você for pedir um milagre a Deus para você aparecer, meu irmão, esquece que não vai rolar. Um milagre para Deus se exibir, Deus não funciona assim. Mesmo porque a Bíblia diz acerca de Jesus, né? Filipenses capítulo 2, verso 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome. Você conhece o texto? Vou parando por aqui. O que eu estou querendo dizer para você é que nem Jesus buscava fama. Quando quiseram levar ele para entronizar ele rei, ele não aceitou. Quando as pessoas o procuravam, ele saía para o deserto para fugir da fama, para fugir dos holofotes. Então não é a natureza de Deus, a natureza do exibicionismo. Por isso que o obreiro tem que ser o mais discreto possível. Nós, pastores, temos que ser discretos. Nós, pastoras, temos que ser discretas. Discretos no falar, no vestir, no se comportar. Porque não agrada a Deus quando nós queremos aparecer, quando nós queremos de alguma forma ser o centro das atenções, que cada vez mais ele cresce, nós diminuamos. Então vamos entender aqui esse mecanismo do milagre mais um pouquinho, né? Segunda coisa interessante sobre o milagre. O milagre acontece quando há uma grande necessidade. Você pode dar glória a Deus por isso? Quem está vivendo uma grande necessidade aí? Quem está passando uma grande necessidade? Misericórdia. Em tempos de Covid, nós temos vivido uma grande necessidade. Misericórdia. A necessidade é enorme. A necessidade é grande. E a necessidade é o palco do milagre. Você pode dar glória a Deus por isso? A necessidade é o palco do milagre. A necessidade é o lugar do milagre. A escassez é o lugar do milagre. A doença é o palco do milagre. A tristeza é o palco do milagre. A ofensa é o palco do milagre. O ódio, quanto mais te odiarem, esses ambientes de escassez, de necessidade, de luta, de angústia, são o lugar do milagre. Amados, Moisés abriu o Mar Vermelho. Mas ele só abriu uma vez, quando houve grande necessidade. Porque o milagre só se opera quando há uma grande necessidade. O impossível só se pode manifestar quando todos os recursos do possível forem exauridos. Eu vou repetir. O impossível só pode se manifestar quando todos os recursos do possível forem exauridos. Enquanto houver força em você para resolver os problemas, não há necessidade de milagre. Enquanto você puder virar o jogo da sua vida, vá, trabalhe, lute, faça e Deus se prosperará. Porque a Bíblia diz lá no Salmo 1, verso 1 até o verso 3, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita, de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Você pode dar glória a Deus por isso? Você é próspero, meu irmão. Você é próspera, minha irmã. A bênção do Senhor está sobre a sua vida. A bênção do Senhor está sobre a sua vida. Enquanto for possível, faça você mesmo. Enquanto for humanamente possível, seja você um instrumento de Deus para a sua bênção, para a bênção da sua família. Agora, o palco do milagre é o impossível. O palco do milagre é uma grande
necessidade. E aí, a gente vê na Bíblia, olha, o que aconteceu lá com Jesus? E sabe que às vezes a gente fica pensando em grandes necessidades. E é bom a gente pensar em grandes necessidades. Ontem eu dei uma palavra de oferta, eu falei sobre 2 Reis 7. Acho que é isso. 2 Reis 7, quando o profeta Eliseu fez uma profecia muito forte. A Samaria estava cercada pelo rei da Síria. Deixa eu conferir aqui se é 2 Reis 7 mesmo. Isso mesmo. Samaria estava cercada pelo rei da Síria. E naquele momento de cerco, as cidades eram fortificadas naquele tempo. O rei da Síria tinha um exército muito superior. Os judeus se esconderam dentro da cidade, mas ficaram cercados e não tinha mais mantimento, não tinha mais comida, não tinha nada. Eles iam morrer de fome. Ao ponto de chegar uma mulher falar para o rei lá nas muralhas, falou, olha, nós ontem, eu tô com uma questão com essa mulher aqui. O rei falou, o que é? Ontem nós combinamos que ontem nós comeríamos o meu filho. E aí nós comemos o meu filho, cozemos o meu filho, comemos o meu filho. E hoje agora ficou combinado da gente comer o filho dela, ela não quer me dar o filho dela pra gente comer. Olha que ponto, chegou ao ponto de canibalismo. Porque o ser humano, quando vive necessidade, tivemos no Chile, aqui nos Andes, um avião que caiu, as pessoas sobreviveram pelo canibalismo. Porque o homem, quando tem medo de morrer, ele infelizmente consegue praticar coisas terríveis. E aí naquele momento Eliseu profetizou, falou assim, olha, há uma grande necessidade. Eu disse que a necessidade é o palco do milagre. A necessidade é o lugar onde o milagre acontece. E eles morrendo de fome, Eliseu falou assim, fiquem tranquilos, amanhã tudo vai estar mais barato, porque vai haver uma grande oferta, uma grande demanda de víveres. Vocês vão poder comprar, ele disse aqui, ó, uma medida de farinha de trigo fina será vendida por 1 shekel, e 2 medidas de cevada por 1 shekel no portão de Samaria. Ou seja, ia ter tanta oferta que as coisas iam cair de preço. Aí tinha um camarada lá que ele encostou, o rei se encostava nele, um capitão, ele falou, nem se Deus abrir a janela do céu, isso vai acontecer. Mas no outro dia, Deus mandou um alarido para o exército sírio. Eles saíram fugidos, deixaram comida, mantimentos, dinheiro, prata, ouro. E quando eles foram, eles saquearam, comeram do bom e do melhor, porque havia uma grande necessidade. Nessa pandemia, nós estamos vivendo grande necessidade. Assim como as pessoas de 2 Reis 7 estavam presas dentro da cidade, nós estamos presos dentro da nossa casa. E às vezes começa a faltar alguma coisa, uma conta se atrasa, algo que você tinha, você tem que vender, o seu emprego se perde. Eu conversava com um irmão de Osasco agora essa semana que perdeu o seu emprego nessa pandemia, e muitos são os que têm sido mandados embora. Deus manda eu dizer para você, nessa grande necessidade o milagre vai acontecer, porque Eliseu profetizou, amanhã terá abundância, em tempo recorde terá abundância. Eu quero profetizar que nós vamos vencer essa crise e sairemos fortalecidos. Israel, quando entrou na crise, ficou empobrecido durante a crise, mas com os despojos do exército sírio, eles saíram mais ricos depois da crise, mais prósperos. Eu quero profetizar que depois dessa crise você será mais próspero, você vai ser mais rico, porque o milagre acontece quando há uma grande necessidade. Se você está vivendo uma grande necessidade, levante sua mão e dê glória a Deus, porque você está pertinho do milagre. Se a tua necessidade tem aumentado de forma exponencial, é porque você está bem próximo ao milagre. Está perto do milagre. A necessidade cruenta, a necessidade dura, a necessidade implacável constrói a circunstância do milagre. Você pode dar glória a Deus por isso? Agora, fique tranquilo, viu? Às vezes a gente acha que Deus só age em grande necessidade, o povo tudo morrendo, de fome, né? Então a gente vai ter que chegar nesse nível de não ter nada para comer em casa, de querer matar o filho para comer, para Deus agir. Não, peraí. Deus opera milagre nas grandes necessidades, nas necessidades cruentas, mas Deus também opera milagres em necessidades que não são tão emergenciais, sabia disso? Talvez as mulheres vão gostar mais dessa palavra. Eu pergunto para vocês, qual foi o primeiro milagre de Jesus? O casamento, as bodas de Caná da Galileia. Eu pergunto, amados, aquele casal precisava de uma casa nova, precisava de uma cura, senão a mulher ia morrer, não ia ter lua de mel. Não, os dois estavam sadios. A lua de mel não estava em risco. Os dois tinham lá suas condições financeiras, talvez não fossem tão boas, que faltou vinho no casamento, mas o fato é que a vida deles não estava em risco. A necessidade não era cruenta. A necessidade não era imperativa. O máximo que podia acontecer era os convidados terem que beber água, em vez de beber vinho, eles iam passar uma vergonha e segue a vida, segue o jogo. Não havia um risco de vida como havia lá em Samaria, em 2 Reis 7.
Mas veja que naquele momento de angústia, Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo, resolveu operar um milagre. Ele transforma água em vinho para que a alegria não se perdesse. Porque o vinho fala de coisas supérfluas. A Bíblia diz, para rir se fazem convites. O vinho alegra a vida e por tudo o dinheiro responde. Eclesiastes 10:17. Você pode viver a sua vida inteira sem tomar vinho. Você não vai morrer. O vinho não é um alimento essencial. Alimento essencial é carne, proteína, legumes, verduras, né? Esses são os alimentos essenciais. Isso é o que a gente mais precisa para viver. Mas o fato é que lá em 2 Reis 7, havia uma necessidade cruenta, uma necessidade imperativa, uma necessidade determinante. Se Deus não agisse, as pessoas morreriam, como de fato estavam morrendo. Mas lá nas bodas de Caná da Galileia, a necessidade não era tão imperiosa. Mas Jesus mesmo assim operou um milagre para que o seu povo não perdesse a alegria. Para que aquele casal não ficasse envergonhado. Por isso que a Bíblia diz lá no Salmo 37, do verso 23 até o verso 25, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu quero tranquilizar a sua alma. Você não terá que mendigar o pão nessa crise. Se você estiver numa situação terrível, Deus vai agir. Mas se você ainda não está numa situação terrível, mas você vê o seu estilo de vida ameaçado, coisas que você preza ameaçadas, o estudo dos seus filhos ameaçado, algo que para você é importante ameaçado, as suas contribuições para a igreja ameaçadas, em nome de Jesus, pelo poder da palavra de Deus, pode tranquilizar a sua alma. Deus também age e opera milagres em causas menos importantes. Deus fez um milagre, vários milagres. O milagre de fazer o povo atravessar o Mar Vermelho, o milagre de mandar maná para o povo no momento de fome, um milagre de 2 vezes fazer a rocha minar água, o milagre, olha, Deus fez milagres extraordinários quando era imperativo fazer. Se Deus não agisse, haveria uma perda irremediável. Mas Deus também fez milagres que não eram tão prementes assim, mas alegrou a vida das pessoas. Milagres que alegraram a vida das pessoas, que fizeram diferença na vida das pessoas. Quem sabe o teu milagre hoje você fica até meio envergonhado. Puxa, pastor, no meio de tanta luta, no meio de tanta dificuldade, o meu milagre não é tão necessário assim. Não fique envergonhado não, porque Jesus, ele opera os grandes milagres, os milagres para preservar a vida, mas ele também opera os milagres que alegram o nosso coração, que melhoram a nossa vida, que nos trazem alegria, que nos trazem paz, e por meio desses milagres que aparentemente alguém até diria que são supérfluos, um grande número de pessoas é abençoado. Jesus poderia despedir aquela multidão, mas ele transformou, ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos e ainda sobejaram 12 cestos. Por quê? Porque Jesus não queria que ninguém desmaiasse pelo caminho, desfalecesse e voltasse triste, amargurado. Deus não queria que o coração do povo desfalecesse. Às vezes Deus opera um milagre para que o nosso coração não desfaleça, para que nós possamos vencer para a glória de Deus. Então vamos recapitular aqui. Primeira coisa que nós aprendemos: Deus não opera milagres para exibicionismo. Deus não opera milagres para aumentar a tua reputação. Deus não opera milagres. O próprio Jesus foi tentado a operar um milagre para poder fazer o exibicionismo, lá no capítulo 4 de Mateus, e ele respondeu a Satanás: eu não vou transformar pedra nenhuma em pão, porque, na verdade, nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. Então Deus não opera milagres por exibicionismo, Deus não precisa disso. Deus, mesmo porque a Bíblia diz no Salmo 19, né, os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Uma noite mostra a sabedoria, a outra noite, um dia faz declaração, outro dia sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes e as suas palavras em toda a extensão da terra. Meu irmão, Deus não precisa fazer milagre para aparecer, a natureza está aí. A natureza manifesta a glória dele. É só você levantar de manhã e ver um nascer do sol, e à noite ver um pôr do sol, vai no marzão velho de Ubatuba, vai ver as montanhas aqui que nós temos ao nosso lado, a Serra da Mantiqueira, que nós admiramos aqui. Você não vai ter dúvida nenhuma de que Deus é tremendo, de que Deus é maravilhoso. Deus não faz milagre por exibicionismo. Deus não faz milagre para te promover, tá bom? Deus não faz milagre. É por isso que o Senhor Jesus sempre, a palavra de Deus é contra a simonia, é contra as pessoas que gostam de se locupletar, de se promover em razão de supostos milagres. Deus não aceita isso. Toda a glória é dele. Eu citei aqui para vocês, né? Eu sou o Senhor, este é meu nome, minha glória, pois a outra não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Toda a glória é de Deus. Citamos aqui também João Batista, né? Convém que ele cresça e eu diminua. Mas enfim,
Deus não faz milagre por exibicionismo, Deus não faz milagre para te promover, e o palco do milagre é a necessidade. Deus opera milagres quando há necessidade. Se você está vivendo necessidades hoje, interaja comigo aí. Quem está vivendo necessidade, coloca a mãozinha na tela aí, que eu quero saber que Deus está falando com a sua vida, e tranquilize o seu coração, porque eu tenho certeza que nesse momento de necessidade o Senhor não te decepcionará. Deus não te decepcionará nesse momento de dificuldade. Quando a necessidade se instala, o palco do impossível é o esgotamento dos recursos possíveis. Quando tudo o que é humano se esgota, se escasseia, fica inalcançável, aí é o momento de Deus agir. Amém, amados? Deus abençoe. Quem precisa, eu sou pentecostal, gente. Eu não estou ouvindo o glória de vocês, como eu não posso ouvir o glória, o aleluia, né? Então, interage comigo aí. Dê o glória a Deus e o aleluia. Isso anima pregador pentecostal. Mas voltando aqui ao texto, outra coisa importante. Já vimos 3 pontos aí, vamos dizer assim, do mecanismo do milagre, que nós podemos fazer com que os gatilhos do milagre aconteçam na nossa vida. Outra coisa, Deus não faz nenhum milagre, a não ser que alguém clame. Deus não faz nenhum milagre, a não ser que alguém ore. Amados, deixa eu dizer uma coisa para você. O próprio Jesus disse, olha, quando vocês orarem, não fiquem como os gentios. Evangelho de Mateus capítulo 6. Quando vocês orarem, não fiquem como os demais gentios que acham que por muito falar serão ouvidos, né? Então, não use de vãs repetições. É por isso que nós, evangélicos, nós não temos rezas decoradas. A única oração que falamos decorada é a oração do Pai Nosso, porque o próprio Jesus ensinou. Mas nós não decoramos orações, a nossa oração é espontânea. Porque a insistência para Deus, a insistência necessária para Deus é a insistência da alma, a insistência do coração. Por isso a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, orai sem cessar. Vou explicar isso daqui a pouco. Mas o fato é que nós temos que entender e compreender que Deus estabeleceu um critério. Deus sabe, o próprio Jesus disse, olha, não estejais solícitos de que a vez de comer ou do que a vez de beber, né? Porque o vosso Senhor, os gentios procuram essas coisas, e o vosso Senhor sabe que necessitais dela. Então Deus sabe a sua necessidade, mas Deus estabeleceu um princípio. Deus não age se alguém não orar. Esse é um princípio espiritual para nos quebrantar, para nos humilhar, para nos aproximar dele. Deus não age se não houver oração, meu irmão, não adianta. Deus estabeleceu esse princípio espiritual. Ele não fará nada, a não ser que alguém ore, a não ser que alguém clame. O profeta Jeremias já dizia lá no Velho Testamento, Jeremias 33, verso 3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É por isso que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, orai sem cessar. Uma vez perguntaram para Moody, o senhor é um grande homem de Deus, o senhor é um grande evangelista, um grande teólogo, o senhor deve orar muito, muito tempo. Ele falou, meu filho, eu não lembro de ter feito uma oração mais extensa do que 5 minutos, mas também não lembro de ter ficado 5 minutos sem orar. Na verdade, talvez nós não tenhamos aquele tempo de ficar 5 horas dentro de um quarto orando, mas nós podemos. Amados, quantas vezes eu estou no tribunal trabalhando, eu lembro de alguém e em pensamento eu estou orando. Quantas vezes eu estou na igreja, eu lembro de alguém e eu estou orando. Quantas vezes eu estou dentro da minha casa, trabalhando, fazendo alguma coisa. Hoje eu trabalhei dentro da minha casa, como eu tenho feito nesses últimos dias. E quando eu estava ao computador trabalhando, eu lembrei de pessoas pelas quais eu orei. Isso é oração constante. Deus só opera o milagre, meu irmão, se alguém clamar, se alguém orar, com um coração sincero. A Bíblia inteira está cheia disso. Você lembra de Agar? Agar foi despedida com um pouquinho d'água e um pouquinho de pão. Uma vasilha d'água e um bocado de pão. E quando ela estava angustiada, ela não queria ver o filho morrer. Eu entendo Agar. Ela não conhecia Deus como Ismael conhecia, porque Ismael era filho de Abraão. E ele conhecia os princípios espirituais da oração. E diz a Bíblia que ela abandonou Ismael para que não o visse morrer. Quando ela já estava ali desfalecida, tinha desistido de tudo, diz a Bíblia que o anjo do Senhor bradou, dizendo, que tens, Agar? O Senhor ouviu a oração do menino desde onde ele está. Levanta-te, toma esse menino, ele será uma grande nação, infelizmente para prejuízo de Israel. Ele será uma grande nação, esse menino vai prosperar, esse menino é valente. Mas por que Deus agiu? Porque um menino orou. Você quer grandes mudanças na sua casa? Põe os meninos aí para orarem, põe as crianças para orarem. Deus ouve a oração das crianças. Põe a criançada para orar aí. Você vai ver se Deus não vai agir na tua casa, se Deus não vai mudar a tua história.
Deus ouve a oração das crianças. E o fato que na Bíblia, a Bíblia está cheia disso. O profeta Elias sabia que aquela... E olha, e não é reza, não é formalismo religioso, porque os profetas de Baal se lancetearam. Os profetas de Baal sofreram. Os profetas de Baal se marcaram. E Deus não respondeu. Mas quando Elias simplesmente reparou o altar e fez uma oração sucinta, Deus ouviu. É por isso que a Bíblia diz, vamos lá para Tiago, capítulo 5, verso 13 até o verso 18. A Bíblia diz bem assim: está alguém entre vós triste, ore. Está alguém entre vós contente, cante louvores. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Verso 16: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Verso 17 e 18: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou, e por 3 anos e meio não choveu, e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Meu irmão, você não sabe o poder, a bomba atômica espiritual que você tem nas suas mãos, que é a oração. Papai sempre fala que a oração é o portal da eternidade, onde o homem e Deus se encontram. Você fica querendo audiência com o prefeito. É por isso que eu nunca fui de baixar minha cabeça, ainda mais para autoridades ímpias. Aí que eu não baixo minha cabeça mesmo, aí que eu mantenho minha independência. Aí é que a gente não se dobra, e você fica querendo audiência com o prefeito, audiência com o empresário, audiência com homens importantes. Vai cair no Instagram, gata, não tem bateria. Audiência com homens importantes, você precisa orar. Porque Deus tem poder para reverter todo o problema da sua vida com simples hábito da oração. O milagre só acontece quando alguém clama. O milagre só acontece quando alguém ora. A Bíblia diz em Tiago 4, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleitos, combateis, guerreais, e nada podeis alcançar, porque não pedis. Jesus, amados. Crente quer um monte de milagre, mas não quer orar. Eu fiquei sabendo de um crente que pegou a oração dele, imprimiu, aí foi do lado da cama, assim, na parede, e colocou a oração impressa, para ele não ter o trabalho de orar. Ele falou: Deus, tá tudo aí, ó, na oração aí, ó. Faz um culto de louvor para você ver, ó. Assim de gente, faz um culto de oração. Não vai ninguém. Não vai ninguém. E o pessoal, com todo respeito, tá, amados? Quem vai orar no monte? Tem um monte de gente, principalmente os pentecostais, né? Você nunca vai me encontrar no monte orando, viu? Sonha que você não vai me encontrar. Principalmente os pentecostais. Quem vai ao monte, porque às vezes em casa é difícil orar, tem barulho na sua casa, tem incômodo. Aí você escolhe um lugar mais afastado para orar, eu entendo completamente. Mas a oração que Jesus ensinou não é essa de ir pro monte, não. Mesmo porque a Bíblia diz no Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Socorro não vem do monte, socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, que ele te guarda, não tosquenejará. Bem, não vou dizer o salmo todo, que não vai dar tempo. Mas o fato, você precisa entender e compreender que a oração que Jesus mandou fazer é o seguinte: ó, quando vocês orarem, não sejam como os fariseus hipócritas que oram pelas esquinas para serem vistos e receberem reconhecimento dos homens. Quando vocês forem orar, entra no seu quarto, fecha a porta e ora em oculto, e o Deus que te vê em oculto te recompensará. Eu fico muito preocupado quando as pessoas querem ostentar os hábitos de oração. Olha, eu já vi gente no Facebook que dá até nojo. O cara põe uma fotinha assim dele assim de lado, né? Ele põe aquela fotinha dele assim de lado, senão olhando pra cima. Parece um mártir flagelado lá no Coliseu Romano. Como ele fica assim, orando pela sua vida agora, orando por você. Ah, ninguém precisa saber que você tá orando. Oração é pra acontecer no secreto, no seu quarto, na sua intimidade, de preferência com ninguém olhando. A oração em concordância, aí é outra coisa. Em momentos de dificuldade, na igreja, oramos em concordância. Mas a oração é para acontecer no secreto. Misericórdia, gente, eu comecei a live e já são quase 10 horas, eu vou parar. Senão eu vou cansar vocês, tá bom? Se não der para terminar hoje, eu volto amanhã. Tá bom? Posso terminar, né? Tô liberado. Ninguém falou. Ninguém pediu para eu cantar. Eu tive que cantar no meio da pregação. Eu já disse para vocês, minha agenda de pregador tá fechada. Eu só prego na Assembleia de Deus Antioquia. Agora eu sou cantor, só canto. A brincadeiras à parte, amados, aqui a gente se diverte muito. O fato é que a oração faz toda a diferença. A oração, você precisa clamar. As coisas vão acontecer na sua vida. O milagre vai acontecer na sua vida. Mas você precisa clamar. Você precisa orar. Você precisa buscar ao Senhor. O clamor precisa acontecer na sua vida. Se ninguém intercede, Deus não age. Daniel ficou orando 21 dias, amados.
A resposta tinha sido dada no primeiro dia. O anjo disse a ele: Daniel, homem muito desejado, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a orar e entender as visões, né? O Senhor já te respondeu, mas o príncipe da Pérsia resistiu. Na verdade, ele recebeu a resposta no primeiro dia. Mas Deus queria que ele se consagrasse em oração, que ele se esforçasse em oração. E por 21 dias Deus permitiu que a resposta não chegasse. Nós precisamos aprender a insistir na oração. Lucas 18, a parábola sobre o dever de orar sempre, nunca desfalecer. Precisamos orar mais, precisamos insistir na oração. Não desista dos seus motivos de oração. Eu quero profetizar que os seus sonhos antigos, os milagres que você precisa e não tem acontecido na sua vida e você desistiu de orar, volte a orar por eles em nome de Jesus. Volte a clamar por eles. Volte a pedir a Deus que você seja aprovado naquele concurso. Vai estudar também, né? Volte a pedir a Deus que você ache uma esposa, que Deus dê uns minutos de cegueira para ela casar com você, depois ela volta a enxergar. Peça a Deus um esposo, que ele não perceba que você é um pouquinho nervosa, que Deus te dê graça, né? Eu fui descobrir que tinha chapinha depois que eu casei com a minha esposa, né? Eu achava que era de um jeito, não era. Então, amados, volte a orar para Deus realizar seus sonhos. Volte a orar para você fazer aquela faculdade. Volte a orar para você receber aquele dom espiritual. Volte a orar pedindo a Deus que o milagre de Deus se manifeste na sua vida. Creia no sobrenatural. Deus ainda age. E eu vou terminar, tinha muita coisa para falar sobre milagre, né? Eu fiz uns breves comentários de uma mensagem que eu preguei acho que uma década atrás. O mecanismo do milagre. E eu lembrei dessa mensagem ontem. E resolvi fazer alguns comentários breves sobre essa mensagem. E a coisa mais importante, meu irmão, para que Deus possa te atender, você precisa crer. Há pessoas que oram sem fé, há pessoas que pregam sem fé. A pior coisa do mundo é um homem sem convicção. A fé, diz a Bíblia em Hebreus capítulo 11, verso 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova ou a certeza das coisas que se não veem. Talvez os irmãos não saibam, alguns que estão assistindo, eu sou advogado já há um bom tempo. E eu atuo no Tribunal do Júri, eu tenho 290 plenários na minha carreira. E tenho um índice de vitórias de 80%. Sabe por que eu venço muitos homens no plenário do júri? Sabe por que muitos promotores, homens mais importantes que eu, mais capacitados que eu, pessoas que são muito superiores a mim, eles caem diante de mim como profissional? Porque talvez eles não tenham uma coisa que Deus me deu: paixão. Paixão. Eu tenho paixão pelas almas. Eu tenho paixão pela igreja. Eu tenho paixão pela minha profissão. Eu tenho paixão pela verdade. Eu tenho paixão pela justiça. Eu tenho me entregado de corpo e alma às minhas tarefas, às minhas chamadas. Como pastor, eu me entrego de corpo e alma. Não tem problema falar mal de mim, não tem problema me maldizer. Eu não prego para agradar a plateia, eu prego para agradar ao Senhor Jesus e faço com vontade, com desejo. Eu falei que eu ia fazer uma live de meia hora, já estou aqui há 50 minutos. Não tem problema, eu me gastarei e me deixarei gastar. Entenda uma coisa, fé, meus amados, fé, a Bíblia diz, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova ou a certeza das coisas que se não veem. O verso 6 diz de Hebreus 11, porque sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. A fé não é natural, a fé é sobrenatural, é por isso que você não cria fé. Você não pode criar fé. Você não pode dizer bem assim, a partir de hoje eu creio. Você pode dizer isso quantas vezes você quiser. Não vai acontecer. A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 12, verso 1 e verso 2, olha, rogo-vos, irmãos, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem, infelizmente o Instagram vai derrubar aqui, porque eu só posso ficar uma hora no Instagram, mas eu continuo no Face, mesmo porque minha bateria está indo embora. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus nas alturas. Quem te dá fé é Jesus. Jesus te dá fé, ele é autor e consumador da fé. Você não pode criar fé, você não pode gerar fé. No máximo você consegue um pouquinho de força de vontade e determinação. Fé não, fé vem de Deus, fé vem do Senhor. É por isso que quando aquele homem disse para Jesus, olha, se tu podes fazer alguma coisa pelo meu filho, porque Satanás o lança na água, o lança no fogo, se tu podes, faz alguma coisa, tem misericórdia de nós. Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Aquele homem de
forma amargurada disse: Jesus, Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Ele disse: olha, a medida da minha fé é pequena. Eu creio, mas a medida da minha fé é pequena. Ajuda a minha incredulidade, acrescenta a minha fé, me dá mais fé. Eu vou te dizer, quem quer conseguir mais fé? Diga glória a Deus, aleluia. Fé se obtém na comunhão com Deus. Fé se obtém na comunhão com Deus. E o único modo de você ter comunhão com Deus está lá em Romanos. Eu vou dar uma dica simples, para você que quer fé. Romanos capítulo 10, verso 9 em diante. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque todo aquele que nele crê não será confundido. Verso 12, vai para os racistas aí. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Verso 13, né? Agora que estamos chegando no verso 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Verso 14, 15. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos creem na nossa pregação, conforme diz Isaías. Quem deu crédito à pregação do Senhor? O verso 17 é muito interessante. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Meu irmão, você quer fé? Leia a palavra, escute a palavra, pregue a palavra, ame a palavra, viva a palavra, decore a palavra, conheça a palavra, se apaixone pela palavra. É o único modo de você ter fé, porque Jesus é a palavra. A Bíblia nos diz, lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no princípio era o verbo, era a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Enfim, você conhece o texto, Jesus é a palavra gera fé, Jesus gera fé. Nós precisamos de fé, nós precisamos de paixão, nós precisamos de convicção em tudo que nós fizermos na vida. Você quer ser um bom médico, seja um médico apaixonado. Tenha fé, tenha convicção, tenha um calor queimando dentro de você. Você quer ser um bom pastor? Tenha paixão, tenha fé, tenha convicção, se entregue, não tenha medo, tenha coragem. Isso é fé. Porque o apóstolo Paulo, ele ganhou tantas almas como ele ganhou, porque ele era um homem apaixonado, ele era um homem decidido, ele não temia a morte, ele não temia os agressores, ele não temia os maledicentes, ele não temia os assassinos, ele foi apedrejado, ele naufragou, e quando alguém dizia bem assim, agora ele desiste, mas ele se agigantava. O milagre acontece para quem não desiste. Por isso a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tenha fé. Fé gera constância. Fé, né? A Bíblia diz, o próprio Paulo diz, 1 Coríntios 13, agora permanecem essas três, verso 8, a fé, a esperança e o amor. Fé gera esperança, a esperança conserva o amor, e nós vamos vencendo para a glória de Deus em nome de Jesus. Creia que o melhor de Deus está por vir na sua vida. Creia que o milagre vai acontecer. Não pare de declarar, não pare de dizer, não permita que palavras pessimistas saiam da sua boca. A Bíblia diz, se eu não me engano, Provérbios capítulo 18, verso 20 até o verso 22. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Não permita que palavras negativas, de maldição e de derrota saiam da sua boca, mas peça ao Senhor Jesus, como disse Isaías no capítulo 50, no verso 4 do livro do profeta Isaías, eis que o Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Que haja palavras de ânimo, palavras de fé, palavras de coragem, como Josué e Caleb foram contra tudo, contra todos, e quando todos diziam que ia dar errado, eles disseram, vai dar certo, já deu certo, em nome de Jesus. Eu vou terminar, vontade de pregar, eu tô. Olha, sangue nos olhos para pregar o evangelho. Martinha, passa para Silvia aqui para ela salvar para mim, por favor. Senão vai acabar a bateria aqui no Instagram. Amados, tem que terminar, né? Que pena. Queria ficar mais com vocês aqui. Eu vou cantar uma música minha, tá bom? Eu cantei ontem na igreja, eu vou cantar uma música minha aqui, acho que tem tudo a ver com o que eu estou falando. Deus te desenhou com capricho, não errou em um só risco. Eu vejo em ti a perfeição do Pai. Sei que o momento é difícil,
A vida parece um rabisco, mas tudo está dentro do plano do Pai. E haja o que houver na tua história, revés e são preparação para um tempo final de glória. E cada provação, matéria-prima na construção da tua vitória. Confio em ti, Senhor, eu sou teu projeto. Sei que afinal vai dar tudo certo. Estou em tuas mãos, trabalhe em minha vida. Desenha minha história, sara as feridas. Confio em ti, Senhor, eu sou teu projeto. Sei que afinal vai dar tudo certo. Estou em tuas mãos, trabalhe em minha vida. Desenha minha história, sara as feridas. Deus abençoe. Eu disse que a necessidade é o palco do milagre. Vivemos um tempo de grande necessidade. Necessidade de justiça, necessidade de paz, necessidade de prosperidade financeira, necessidade de reavivamento, de renovação. Tempo de grande necessidade. Esse tempo é o tempo propício para que Deus opere os seus milagres. Então confia no Senhor, você é projeto dele, tudo vai dar certo para a glória do nome dele, em nome de Jesus. Eu sou um incorrigível otimista. Não quero que ninguém me corrija, não aceitarei, tá bom? A Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O que Deus tem para mim e para você é coisa top, é coisa boa. Se você soubesse tudo de bom que Deus tem preparado para a sua vida nos próximos dias, você estava aí dando glória a Deus, aleluia, não estava ansioso, não estava murmurando, você estava confiante. Deus abençoe, que pena, vontade de ficar mais. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, seu Filho amado, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor Jesus Cristo. Todos quantos estão felizes e vão para o céu, digam amém. Nosso lema é simples, vitória, poder e glória. Amo vocês, maravilha, tremendo. Deus abençoe, desculpa que eu fui muito longe hoje.